Opa, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano, eu sou um estudante de medicina e eu estou fazendo uma série de vídeos onde eu faço videoaulas para revisar assuntos que eu já estudei, justamente para relembrar, porque são assuntos complexos, né? E para ensinar para pessoas que estão vendo esses assuntos pela primeira vez. Eu acho que nós dois saímos ganhando com isso, certo? Hoje a gente vai falar sobre pré-eclâmpsia. Mas para falar sobre pré-eclâmpsia, eu acredito que é fundamental a gente revisar primeiro como é que funciona um feto crescer dentro da mãe, qual é a lógica por trás disso, justamente para a gente daí entender o que pode dar errado com isso. Uma das coisas que pode dar errado é a tal da pré-eclâmpsia. Então, eu convido vocês a me acompanhar, que eu vou contar meio que uma historinha para vocês, certo? Bom, o ser humano, como qualquer animal, ele precisa se reproduzir, certo? Senão a espécie acaba. Então, para surgir um ser humano, nós precisamos, primeiro, de um espermatozoide, que é a célula que vem de um ser humano do sexo masculino, e de um óvulo, que é a célula que vem de um ser humano do sexo feminino. Quando eles se reúnem, nós temos a formação de um zigoto, que é justamente a menor célula que se pode, dependendo da sua filosofia, classificar como um ser humano ou um ser humano em potencial. Daí nós temos essa célula que é unicelular, que daí ela vai se dividindo e vai formando um feto humano. Agora eu vou mostrar para vocês a imagem de um feto de 10 semanas e agora eu vou mostrar a imagem de um feto de 20 semanas. O que esses fetos têm em comum? Esses fetos, eles não conseguem sobreviver sozinhos. Por quê? Porque existem duas coisas básicas que um ser humano precisa para sobreviver. A primeira coisa é respirar. Ele precisa conseguir respirar e trazer oxigênio e oxigenar todas as partes do corpo. Na minha primeira videoaula eu falo muito sobre isso. E ele precisa se alimentar, ele precisa de nutrientes para nutrir, para continuar o processo de manutenção da vida. E esses fetos, eles não têm a estrutura formada ainda necessária para essas duas coisas que são fundamentais para a vida. Então, como é que a gente faz? A gente pega esse feto, esse potencial de vida, e a gente coloca dentro de um ser humano, espera ele atingir uma idade de maturidade, ou seja, lá por 36 e 42 semanas que esse feto está se desenvolvendo dentro de um corpo humano, ele vai ter a capacidade. Agora eu vou mostrar para vocês um feto barra criança de 36 semanas. Ó, essa foto aqui, ó, você já vê, esse rapazinho já consegue respirar sozinho, ele já consegue se virar sozinho. Se você alimentar ele, ele consegue respirar, consegue manter a vida, vai crescer, vai ser uma criança normal, certo? Então, a gente tem um objetivo, a gente precisa cuidar desse feto até que ele atinja 36 semanas e que daí ele consegue se virar sozinho. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente já estabeleceu que ele precisa ficar dentro da mãe, certo? Ele precisa se desenvolver na mãe. Mas onde é que ele vai se desenvolver? Bom, a gente precisa de 4 regras básicas para estabelecer onde é que esse feto vai crescer. Primeiro, a gente precisa de um lugar que tenha muito sangue da mãe. Por quê? Porque é do sangue que vai vir os nutrientes para que a gente possa nutrir esse feto, para que ele possa crescer, atingir as 36 semanas e posteriormente sair do corpo da mãe. Segundo, esse feto ele precisa eventualmente sair. Ou seja, a gente precisa de um local que tenha um orifício, um buraco, por onde esse feto possa sair, certo? Ok. Terceiro, esse bebê ele precisa de espaço para crescer. Porque no final da gestação ele vai ter uns 3, 4 quilos. Quer dizer, 4 quilos já é demais, né? Já considera alto, mas enfim. Ele vai ter mais ou menos uns 3 quilos, vai ser um bebezão grandão, então a gente precisa que ele tenha espaço para crescer. E a quarta regra importante, a mulher que está nutrindo essa criança,
ela precisa sobreviver. Por quê? Porque ela precisa ter mais filhos. Porque se ela tiver apenas um filho e ela morrer, a humanidade meio que não vai para frente, certo? A gente precisa ter no mínimo 2 filhos para manter a população da humanidade e 3 filhos para cima para crescer a população da humanidade, certo? Então, com essas 4 regras básicas em mente, vamos dar uma olhada na anatomia da mulher. Nós temos aqui uma imagem bem básica da mulher em posição anatômica e a gente já pode descartar os braços e as pernas, certo? Porque, primeiro, que não tem orifício, não tem por onde essa criança sair. Segundo, não tem muito aporte de sangue, são as partes mais distantes do corpo, mais distantes do coração. Então você não vai ter muito sangue. E terceiro, que basicamente não tem espaço, certo? Não tem espaço, não vai crescer no braço, não vai crescer na perna. Então a gente já pode descartar, certo? Agora vamos pensar. Que tal a boca? A boca, ela é um orifício, certo? Poderia sair uma criança dali? Se a gente forçar a barra, até poderia, né? Só que daí qual é o problema que a gente encontra se a gente quiser que um bebê saia pela boca? Bom, primeiro, onde é que essa criança vai crescer? Porque se ela crescer no esôfago, na saída da boca aqui, essa mulher não vai conseguir se alimentar, ou seja, ela vai morrer de desnutrição. Se essa criança for crescer na caixa torácica, no tórax, onde fica o pulmão e o coração, essa mulher ela vai se restringir a expansibilidade do tórax dessa mulher. Ela não vai conseguir respirar e não vai dar certo, certo? Então é impossível que uma criança saia pela boca e que ela se desenvolva na caixa torácica. Então isso a gente já pode descartar, certo? Agora vamos pensar em outro lugar que tenha um orifício e que tenha vascularização. Que tal a bexiga? Vamos dar uma olhada numa bexiga? A bexiga, ela tem bastante vascularização, tem bastante sangue passando por ela. A bexiga tem espaço para o neném crescer, certo? A bexiga tem um orifício, tem um buraco para onde a criança sair. Então, vamos usar a bexiga? Não. Por quê? Bom, primeiro que o orifício para a criança sair da bexiga seria muito pequeno. A gente tem a uretra, que a gente usa para fazer xixi, e só. Não vai passar uma criança por ali. Segundo, por esse buraco precisa sair sempre urina. Uma criança ficando ali, ela bloquearia a saída de urina, então causaria uma insuficiência renal aguda por obstrução, e logo essa mulher morreria, e a gente está passando pelo princípio de que a mulher precisa sobreviver para ter mais filhos no futuro, certo? Então a gente já descarta a bexiga, não dá certo. Bom, aí agora a gente pensa, que outro orifício a gente tem? A gente tem o ânus, certo? O ânus é um orifício que ele pode se expandir, então para sair uma criança dali, se fosse feito para isso, claro, seria difícil, mas também o parto que a gente faz hoje em dia também não é muito fácil, né? Então a gente tem espaço, a gente tem bastante vascularização, o intestino é muito bem vascularizado. Por que a gente não cresce uma criança ali? Bom, primeiro de tudo que a gente crescer uma criança no intestino bloquearia o intestino, porque essa criança precisaria de espaço para crescer. Essa mulher, ela teria uma obstrução intestinal, consequentemente ela teria uma infecção e morreria. E daí cortaria aquele nosso princípio que a gente quer que a mulher sobreviva, certo? Então pelo ânus não rola. Que outro orifício a gente tem? Bom, agora nós temos a tal da vagina. A vagina, ela tem no final dela o útero. O útero, ele é um lugar bem vascularizado, com espaço para a criança crescer, com um orifício aonde essa criança pode sair depois dela estar pronta para viver sozinha. E o útero, ele tem a capacidade de se contrair de volta, voltar ao tamanho original, ou seja, depois da gestação, essa mulher, ela pode continuar vivendo a vida dela normal e ela pode ter mais filhos. Então chegamos à conclusão de que a natureza pegou e vai escolher, cara, vai ser aqui onde a gente vai inserir esse feto, que ele vai ficar aqui e vai desenvolver até 36,
até 42 semanas, por aí, essa faixa de tempo, para que ele possa depois sair e viver, certo? Então chegamos à conclusão de que o útero é o melhor local para se inserir. Porém, agora nós temos outro problema, que é um problema que a gente não pensa muito, mas é um problema bem interessante. No nosso corpo nós temos o sistema imunológico, e é um sistema que funciona de uma filosofia bem básica. Ele está constantemente examinando as células do nosso corpo, e a partir do momento que ele examina uma célula que não faz parte do nosso corpo, uma célula de bactéria, uma célula de fungo, ou um pólen, ou qualquer outra coisa que não seja do nosso corpo, a filosofia é bem simples. Nós precisamos destruir imediatamente, porque é um corpo estranho, é um agente externo, é um antígeno. E nós precisamos atacar e destruir. E a partir dessa filosofia, o sistema imune do nosso corpo vai nos protegendo constantemente, certo? Porém, vocês estão começando a pensar o que eu estou introduzindo aqui? Se o nosso corpo destrói tudo que não faz parte do nosso corpo, a partir do momento que o nosso sistema imune identifica uma criança que não tem o nosso DNA, ela tem o DNA dela, que é a mistura do nosso DNA com o DNA do pai. A mistura. O nosso corpo não atacaria esse feto? Mas é claro que sim. O nosso corpo, a partir do momento que ele identificasse esse feto, ele atacaria. Então, isso cabe à necessidade da natureza criar um escudo para proteger a criança do sistema imune da mãe, senão a mãe vai matar essa criança. Então, o que o nosso corpo cria? Ele cria um escudo, uma bolha de proteção, e essa bolha de proteção a gente chama de placenta. A placenta, ela é justamente isso, ela é uma bolha de proteção que fica ao redor da criança e que se conecta com o útero, justamente para deixar passar o que a criança precisa da mãe. Ela precisa de nutrientes e de oxigênio, enquanto ela não consegue tirar esses nutrientes e oxigênios do ambiente externo, ela precisa ser nutrida, porém ela precisa de uma proteção para que a mãe justamente não ataque a criança. Então essa é o motivo de existir a placenta. Eu trago a vocês aqui uma imagem muito interessante mostrando as vilosidades coriônicas, e calma que eu vou explicar tudo certinho. Aqui vocês conseguem ver uma imagem que traz em zoom a relação entre a placenta, que protege a criança, e o útero, que faz parte do corpo da mãe. E se nós dermos uma olhada bem perto aqui nesses vasos sanguíneos, vocês vão notar uma coisa que é muito, muito, muito interessante. Notem que o sangue da mãe e o sangue da criança jamais se misturam. Eles ficam muito perto um do outro, através das vilosidades coriônicas, que são células, são estruturas celulares formadas pela placenta para aproximar o sangue da mãe com o sangue do feto muito, muito, muito. E essa aproximação dos dois sangues permitem a troca de nutrientes e a troca de gases, no caso o oxigênio, para a gente nutrir essa criança com oxigênio, a troca de nutrientes como glicose, aminoácidos, vitaminas e etc. E a passagem somente de imunoglobulina G. A imunoglobulina G é uma célula do sistema imune da mãe, porém esse tipo de célula ele apenas traz a defesa de memória, sabe? Para que quando essa criança nasce, ela tenha algum princípio de sistema imune já adaptado por meio que a mãe está presente. Então não é o suficiente para atacar a criança, mas é o suficiente para dar à criança um princípio de defesa para quando essa criança nascer, certo? Então, o que acontece? Nós temos essa implantação das vilosidades coriônicas, um conjunto de células que vai unir a placenta e o útero, certo? E justamente essa junção, permitindo a passagem de nutrientes, é o que vai prover essa criança com o desenvolvimento necessário para que ela possa crescer e se desenvolver, certo? É o básico de reprodução humana, e daí essa criança vai nascer tudo certinho, certo? Porém agora nós vamos falar da tal da pré-eclâmpsia, que é um problema de saúde muito presente
muito importante a gente falar sobre isso. Então vamos lá. Primeiro, qual é a fisiopatologia da pré-eclâmpsia? Como é que a pré-eclâmpsia se desenvolve? Lembra que eu falei para vocês que esse escudo, a placenta, precisa se implantar no útero justamente para pegar os nutrientes? A fisiopatologia da pré-eclâmpsia é justamente, ela começa quando a implantação da placenta no útero, ela não é muito funda. Ela fica em uma camada mais superficial. A implantação do trofoblasto, que é o princípio da placenta, ele não vai muito fundo nas células uterinas. Vocês conseguem ver essa foto que eu estou trazendo agora? Numa gravidez normal, ou seja, na imagem que está aqui à direita, a placenta vai se impregnar bem fundo nas artérias uterinas e vai conseguir pegar sangue o suficiente para nutrir essa criança. Porém, nos casos com a pré-eclâmpsia, essa implantação ela é mais superficial. Daí o que acontece? Quando o corpo precisa de mais sangue, ele ativa fatores inflamatórios. Justamente, quando você tem um corte de pele, por exemplo, o seu corpo vai ativar fatores inflamatórios naquela região, justamente para aumentar a quantidade de sangue e para causar uma inflamação ali, para que o corpo consiga se regenerar, certo? A filosofia é a mesma. Então, qual é o problema? Nessa criança que não tem uma implantação adequada no útero, o corpo vai começar a secretar fatores inflamatórios constantemente, deixando essa mãe constantemente num estado de inflamação generalizada. E como é que se manifesta esse estágio de inflamação generalizada? Bom, a gente começa pelo diagnóstico da pré-eclâmpsia, certo? Essa mãe, normalmente ela vai ter um quadro de pressão alta, uma hipertensão constante na gestação. Como é que a gente define exatamente? A gente tem uma regra mais ou menos que é acima de 14/9, mas eu não vou fixar muito em números, porque isso aqui é questão de protocolo e isso sempre pode mudar. Então eu não vou fixar muito na questão do número em si para diagnóstico, porque isso depende muito do ginecologista que está examinando essa mãe, do obstetra, e esses protocolos podem mudar o tempo todo. Então eu não vou fixar, porque isso aí pode desatualizar o vídeo que eu estou gravando agora. Eu quero focar mais na questão da fisiopatologia. Quais são os fatores de risco para uma mulher ter pré-eclâmpsia? Bom, primeiro, se ela já tem um histórico de pré-eclâmpsia em gestação anteriores, isso soa um alarme muito grande pra gente. Isso quer dizer que essa mulher ela vai ter um risco em todas as gestações dela de ter pré-eclâmpsia. Se ela tem diabetes gestacional, isso também influencia bastante, faz a gente pensar na questão da pré-eclâmpsia. Trombofilia, lúpus e doença renal também são fatores de risco para uma mulher ter uma chance maior de ter pré-eclâmpsia. Mas a etiologia propriamente dita, ela é desconhecida. Mas aqui eu trago para vocês os principais fatores de risco, que são esses. Como é que a gente trata a questão da pré-eclâmpsia? Bom, lembra que eu falei para vocês que o bebê ele precisa de um tempo num forninho para se desenvolver? Bom, a partir de 36 semanas é o consenso atual da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia para que o risco da mãe e o risco de desenvolvimento desse feto, a partir de 36 semanas, é um consenso de que, cara, tira logo essa criança, porque daí a gente já cura a pré-eclâmpsia de uma vez. Porém, vale ressaltar que uma criança que nasceu com menos de 37 semanas, nem que seja um dia menos de 37 semanas, ela é considerada prematura, então ela vai ter risco de desenvolvimento de diversas doenças que uma criança prematura tem. Mas claro, a partir de 36 semanas o risco ele é bem menor, então vale mais a pena você tirar essa criança de uma vez. E como é que a gente tira essa criança? A gente faz parto ou a gente faz cesárea? Aí é um ponto de discordância. Eu falei com alguns professores meus, alguns professores disseram que é melhor fazer cesárea, alguns professores já discordaram com bastante força, falaram não, você faz parto normal, mas a questão é a seguinte, você pode fazer ou cesárea ou parto normal,
cabe ao cenário que está acontecendo e cabe à opinião do obstetra que está acompanhando a mãe, e daí ele que vai julgar fazer parto normal ou cesárea. Eu, como ainda nem sou médico formado, eu deixo isso para os obstetras decidirem o que eles vão fazer, certo? Agora, o tratamento entre 33 e 36 semanas. Bom, aí o negócio começa a ficar mais complicado, porque a gente não consegue tirar essa criança tendo tanta certeza que vai ser tranquilo o quadro dela, certo? Tem um risco de vida para essa criança, porque pode ser que ela ainda não tenha um desenvolvimento suficiente dos pulmõezinhos dela para que ela consiga se virar sozinha, certo? Então, a primeira linha de tratamento do quadro agudo, a gente precisa primeiro controlar a hipertensão da mãe. Então a gente tem várias medicações, eu não vou entrar nas medicações agora, justamente porque isso aí é coisa de protocolo. Então eu acho melhor você, se você está na área da saúde e você quer tratar, eu acho interessante você ver os protocolos da Febrasgo, justamente para você tratar com o tratamento mais atual, certo? Por isso que eu não vou entrar nessa questão do tratamento farmacológico. Porém, primeiro de tudo, você precisa controlar o quadro agudo, então você baixa essa hipertensão aguda e você, pelo amor de Deus, controla os casos de convulsões, porque sim, a pré-eclâmpsia pode causar convulsões, que daí a gente classifica como eclâmpsia, certo? Então, primeiro de tudo, você trata o quadro agudo, você trata essas crises que a mãe vai estar tendo. O sulfato de magnésio é o que a gente mais usa, mas novamente eu vou falar para vocês, vejam o protocolo, se atualizem, tratem da forma mais rápida. Rápida não, a forma mais eficiente, certo? Então, a gente primeiro tem que classificar, depois de tratar o quadro agudo, a prioridade sempre é tratar o quadro agudo, aí a gente vai classificar se essa pré-eclâmpsia ela tem risco moderado ou se ela tem um risco grave. E como é que a gente classifica? Se é uma gravidez de risco ou não. Bom, tem causas maternas e tem causas fetais. Para classificar como grave, a mãe ela tem que ter ou síndrome de HELP, ou tem que ter eclâmpsia, ou seja, as convulsões, né, os ataques epiléticos, justamente para a gente classificar como grave. Ela tem que ter ou edema pulmonar, pressão alta sem controle, creatinina sérica muito alta, ou seja, evidencia que está atacando os rins, certo? E ou uma suspeita de descolamento prematuro de placenta, ou rompimento de placenta. Isso aí a gente classifica como grave, então levaria a gente a interromper essa gravidez mesmo estando com menos de 36 semanas, porque são fatores que indicam que tá grave, não tá legal, a gente precisa interromper essa gestação de qualquer forma. Agora, tem também os fatores que indicam que essa gestação é de risco envolvendo o feto. Então, se a gente tem um crescimento fetal muito limitado, abaixo do 5º percentil, significa que essa criança está em sofrimento, então a gente precisa retirar essa gestação mesmo estando muito prematuro. Se a gente tem um Doppler venoso que indica uma onda A patológica, a gente também interfere nessa gestação. Desacelerações fetais tardias repetidas na cardiotocografia. Essa questão da cardiotocografia, eu não vou me aprofundar muito, porque eu tenho que admitir que eu não lembro certinho, mas fala aí com o gineco de vocês que vocês vão ver. Nos casos de morte fetal, obviamente a gente vai interferir, porque essa mãe está passando risco à toa, certo? E a suspeita de descolamento prematuro de placenta, que tanto é risco para a mãe quanto é risco pro feto. Então, nesses casos, mesmo estando entre 33 e 36 semanas, a gente vai interferir, vai interromper essa gestação e vai tentar salvar a criança, obviamente, mas o nosso foco aqui sempre é salvar a mãe, certo? Na questão de prevenção de quadros agudos, justamente os quadros de hipertensão e de eclâmpsia, de convulsões, a gente mantém suplementação de cálcio e pequenas doses diárias de aspirina. Essa conduta tem ótimos resultados. Você fazer uma manutenção sempre diária de manutenção de dose baixa de aspirina, isso ajuda bastante, mas novamente, protocolos podem mudar, então eu estimulo vocês a dar uma lida na Febrasgo, justamente para se atualizar.
mas a gente vai mantendo umas doses baixas de AS, porque ajudam sim na prevenção de quadros mais graves de pré-eclâmpsia. Agora, se nós estamos com menos de 33 semanas, aí o caso começa a ficar bem complicado, né? Porque é uma criança que não tem muita chance de sobrevivência. Então a gente precisa primeiro avaliar, essa gestação é de risco? Dá para levar? Dá para ir levando? Agora, se é uma mãe que está descompensando muito, que está tendo muitos casos de eclâmpsia, tá tendo convulsões o tempo todo, a gente precisa considerar, primeiro, obviamente, tratar o quadro agudo e remover essa gestação, porque é uma gestação que não vai dar certo, entendeu? A gente está dando um risco muito alto de vida para a mãe e essa criança, infelizmente, ela não vai sobreviver. São casos raros, assim, você tem uma pré-eclâmpsia tão grave, com menos de 33 semanas, mas existem, certo? Mas aí, novamente, cabe aos protocolos e cabe vocês conversarem com o ginecologista e ver a melhor opção, certo? Então, pessoal, basicamente é isso. Existe uma complicação da pré-eclâmpsia, que é a síndrome de HELP, mas eu não vou me adentrar porque é uma síndrome muito grave, muito complexa e precisaria de uma aula só para ela, mas basicamente síndrome de HELP vocês precisam falar com o ginecologista justamente para ver, porque é um risco grande. Mas enfim, fica para outra aula. Eu agradeço vocês terem acompanhado o meu vídeo. Fiquem à vontade para deixar comentários, deixar feedbacks, e é isso aí. Muito obrigado e até mais.